Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia, nesse dia em que nós somos convidados a nos aproximar sempre mais da oração para estar com o Senhor. Desejo que esta experiência você possa fazer aí na sua casa, na sua vida, junto com os seus familiares. Pegue sua Bíblia. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 33. O texto diz assim: Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas e muitas vezes eu tenho dificuldade a compreender algumas coisas que acontecem conosco enquanto seres humanos. Parece que nós temos em nós a arte do esquecimento. Por que eu digo isso? Porque fazia pouco tempo que aqueles mesmos que estavam no barco haviam feito a experiência com Jesus no milagre da multiplicação dos pães. E mesmo diante deste milagre, eles não reconheceram essa grandeza de Jesus, sendo Filho de Deus. Jesus que envia os seus discípulos. E depois vai novamente ao seu encontro, caminhando sobre as águas. As águas, no sentido bíblico, revela o caos, a incerteza. Por isso, esse nosso andar pelo mundo é como uma navegação. Nós caminhamos pelo caos, pelas incertezas de cada dia, assim como alguém que entra mar adentro e não tem a certeza sobre aquilo que irá enfrentar na navegação. Nós também não temos. O nosso dia é uma navegação. E eis que há pouco tempo fizemos uma experiência com Jesus.
E estamos aí, na nossa caminhada. E eu poderia dizer assim, nós fazemos a experiência com Jesus na oração da manhã. E conforme o dia vai se dando, quando nós nos deparamos de novo com as mesmas situações, nós olhamos e pensamos que é um fantasma. Por isso que eu digo, eu não consigo compreender a arte do esquecimento que nós carregamos em nós mesmos. Mas se nós fizemos a experiência com Jesus, como é que agora eu não vou reconhecê-lo? A ponto de duvidar? Por isso Pedro diz, se és tu mesmo, manda que eu caminhe sobre as águas. E Jesus diz, vem. Mas a dúvida permanece. Por isso Pedro se deixa influenciar pelas realidades do mundo. Continua sentindo aquele vento, fica com medo e afunda. Jesus, na mesma hora, pega Pedro pela mão e diz, homem fraco na fé, por que duvidaste? E hoje Jesus está dizendo isso também para nós. Por que duvidas? O que falta ainda Jesus fazer por nós? Jesus realiza milagres diante dos nossos olhos. Jesus que vem ao nosso encontro. Jesus que quer estar conosco. E ainda temos a capacidade de duvidar. Temos ainda a capacidade de continuar investindo no esquecimento. Por que nós fazemos esse tipo de coisa? Será que nós temos um bloqueio interior naquilo que diz respeito às realidades da fé? Será que nós pensamos que pisar em terra firme, viver as realidades terrenas, é uma garantia maior do que as realidades do céu? Será que nós apostamos mais nas nossas forças humanas do que no poder de Deus? Será que é isso? E eu te pergunto, por que duvidaste? Por que tu duvidas? O que falta ainda? E assim que subiram no barco, o vento que se acalma. E aqueles que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E agora, o que tu tens a dizer a Deus, a Jesus? Continuas duvidando? Ou realmente você reconheces que Jesus é o Filho de Deus? Não por palavras, mas por atitudes e mudança de vida. Evangelize conosco, porque evangelizar é preciso.